Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Beatriz Aquino sobre o livro O Labirinto das Reencarnações. É um livro ditado pelo espírito Acácio dos Anjos. E agora a gente vai contar para você um pouquinho da história, mas só um pouquinho, para você ficar bem curioso e adquirir o livro para ler, porque é um livro muito interessante, muito importante, como aprendizado também, não é só como uma história, né? É isso, né? Eu acho que os espíritos que estão ditando os livros já há algum tempo, eles estão muito preocupados em trazer o conhecimento também na história, né, Beatriz? Sim, para que as pessoas comecem a se estimular para o estudo. Porque muita gente não quer pegar um livro de estudo, mas um romance vai, né? Vai mais fácil. O romance tem maior acesso, né, às pessoas. Ele traz a mensagem de forma um pouco mais leve, mais diluída, tudo, então facilita. Mas eu noto que existe essa preocupação, né, dos mentores espirituais em trazer... eles tentam sempre nos trazer a responsabilidade também, né, como co-criadores, né, porque eu vejo que muitos adeptos ao espiritismo, eles frequentam as casas, tudo leem romances, mas fica tudo muito no místico, né? Ah, deve ser assim, não deve ser, alguém falou que é assim. E agora eu vejo que os livros trazem mais uma reflexão, né? De que cada um também pode buscar, né, o seu caminho todo. E não é uma coisa, não é uma coisa sonhadora, né? Assim, de meio surreal. Não, é real. É muito mais real, como diz. Muito mais real. É muito mais real do que aqui, não é mesmo? É muito mais natural, né? Sobrenatural, na verdade, é a nossa falta de conhecimento. De conhecimento, né? Porque aqui nós estamos de passagem. A vida verdadeira, como diz o livro, numa das lições, né? A vida verdadeira é a espiritual. É a espiritual. É lá que é o real. A gente fala, o mundo espiritual é uma cópia do mundo físico. Ao contrário, o mundo físico é uma cópia do mundo espiritual. E na verdade, no livro, né, ele conta que, na verdade, as pessoas se preocupam muito com a morte, né? Tem um trecho muito interessante que fala sobre a morte. E fala, as pessoas só temem a morte porque se apegam muito às coisas sem vida, né? Se apegam com essa morbidez, né? E, na verdade, a verdadeira morte, se considerarmos que espiritualmente somos mais completos, né? E na reencarnação, né, chegamos aqui num corpo, né, muito mais limitado, com um terço da nossa capacidade de percepção, né? Na verdade, essa é a verdadeira morte. Pois é, né? Verdade. Então, porque a gente fala, quando eu estava viva, você estava encarnado. Isso. Vivo você está sempre. E, na verdade, ele tenta inverter, né? Nos colocar que, na verdade, nossa vida é lá. Isso. Né? E eu acho que isso ajuda, porque quando começarmos a entender que a vida espiritual é a nossa verdadeira vida, as preocupações, as mazelas do cotidiano ficam um pouco mais leves, né? Sim. Porque realmente se você pegar muito a matéria e as dificuldades que ela nos impõe, fica difícil, né? Fica bem difícil. Aí tem e até porque você não consegue todos os prazeres que a matéria te dá. E isso te dá um conflito muito grande. O dia que você assimilar, né, o dia que nós assimilarmos efetivamente que a verdadeira vida, como eles dizem, tem muito mais vida depois da morte do que antes, né? Nós vamos conseguir conviver bem com esses apelos, com essas tentações da matéria, né? Com esses prazeres da matéria. Acho que fica tudo um pouco mais... O grau de importância muda. Muda. Mas então, vamos falar um pouquinho dessa história. Essa história é a história de uma família. Isso. Né? A história de uma família começa em meados de 1800, né? Na França. Eu não entendo ainda qual é a ligação do Acácio com a França ou a minha, mas está sempre ali, os livros, ele sempre traz alguma coisa, começa ali, França, né? Eu falo assim, duas línguas que mexem muito comigo, é o italiano e o francês. E o francês, Então, quando fala de França, eu falo, tá ótimo. Então, começa em 1800, né? E conta a história dessa família, né? E como elas vão se perdendo e se reencontrando e vão transformando, né, as suas vidas. Que a gente sabe que a reencarnação, ela é minuciosamente
né, planejada, né, pela espiritualidade maior, de forma muito clara, e somos nós que transformamos esses caminhos claros em labirintos, né, em caminhos tortuosos, por isso o título Labirinto. E essas famílias, conta a história dessas famílias que vão se achando e se perdendo, e vão reencarnando, e como vão eles veem personagens diferentes, mas sempre o mesmo espírito, né? E é interessante porque a gente começa a entender, né, porque uma hora um vem como pai, outro vem como filho, e aí a gente entende um pouco a animosidade ou a afinidade, né, entre essas pessoas. É uma história familiar, o Acácio é muito ligado, né? Você vai aprendendo a se desprender assim, do parentesco material, né? Meu marido morreu. Ai, será que eu vou encontrar com ele e vai continuar sendo meu marido? Não, ele vai continuar sendo um espírito afim, não necessariamente o seu marido. Né? Essa questão do matrimônio tem uma frase que ele fala, o quanto é importante, né? A questão do matrimônio entre duas pessoas, mas que temos que ver os nossos companheiros, antes, né, de marido ou mulher, são nossos companheiros espirituais. Espirituais, né? Os afins, né? Você tem a família espiritual. Família espiritual não tem uma função como aqui, né? Função de pai, função de mãe, função de irmão, né? Somos todos irmãos, todos filhos de um mesmo pai. Isso é interessante, porque o apego é muito difícil de lidar. Por isso que a gente tem medo da morte, porque a gente apega... Você pega as coisas daqui, as coisas e as pessoas, né? E aqui ele mostra bem isso, que não precisa, porque você está sempre ligado a esses espíritos afins, né? Sim, e a Ametista, né, a personagem principal do livro, ela trilha esse caminho aí, né, de revolta, de vingança, né? E tem outro personagem também, que é o Cândido, o Cândido Augusto, Ele vai para a França, é um brasileiro, né? Que ele vai para a França e ele quer muito ser um escritor famoso, tudo. E aí muitas coisas acontecem e ele acaba, né, se entregando aí a uma missão espiritual, tudo muito bonita. Mas você vai continuar essa história já, porque eu tenho agora um recadinho para o nosso telespectador, tá bom? A IP sabe que é importante enxergar com atenção as pessoas que estão à sua volta. Descobrir o que faz diferença em suas vidas é entender melhor o que elas desejam. IP é uma marca que cuida de cada detalhe para entregar a melhor relação custo-benefício ao consumidor. Benefício para você, para sua casa e para o lugar onde vivemos. É esse o cuidado que você encontra presente em cada produto da IP. Porque cuidar do que é seu vale muito, mas cuidar do que é dos outros vale mais. Vamos assistir o comercial? Os meus pais sempre diziam para eu cuidar das minhas coisas. Aí eu fui crescendo e descobri que a minha rua, o país onde eu vivo, também são minhas coisas e minha responsabilidade. Minha e de todos. A IP usa de forma consciente água, energia e matéria-prima. Porque cuidar do que é seu vale muito, mas cuidar do que é de todos vale mais. Cada produto IP traz o cuidado com o que realmente vale. IP, vale mais cuidar. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouco mais sobre o labirinto das reencarnações. Até já.